Fala galera, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai entender alguns problemas que a gente pode ter quando a gente está trabalhando com versionamento de projetos no Git e no GitHub, tá? Bom, um dos problemas é o conflicts, né? Ou conflitos. O que é isso? Então, imagine o seguinte, você tem o seu projeto, que você está atuando já alguns dias nessa branch específica, né? E você precisa pegar uma versão atualizada do projeto, até para você ficar alinhado com todo o seu time, né? E você precisa atualizar sua branch. O que pode acontecer? Quando você rodar aquele comando git pull origin buscando os dados de uma branch específica, pode ser que por a sua branch estar desatualizada há algum tempo e você ter alterado algum código ou trecho de alguma coisa, ou deletado, ou removido, ou feito adição de algum texto dentro de outro arquivo que já estava atualizado e já estava atualizado inclusive na branch principal, você possivelmente vai receber uma mensagem de conflito, né? E esses conflitos são basicamente resquícios de diferenças de uma branch e a outra, né? Então, basicamente vai dizer que a sua branch não está atualizada ou não está de acordo com a branch de base, né? A branch em questão. Então, a gente vai entender melhor com um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu GitHub. Olha só, o que eu fiz? Eu acessei a minha branch componentes, certo? Fiz um git. Primeiro, eu acessei no meu VS Code. Eu fiz isso daqui, ó. Tá vendo? Ela está aberta no meu VS Code. Fiz um git checkout componentes. Acessei ela. Depois, eu vim aqui abrir esse arquivo página1.html e adicionei essa tag spam com esse texto. Legal? O que eu fiz depois? Fiz simplesmente um git add ponto, adicionei tudo dessa branch e criei um pacote como o comando git commit "-m", atualizando a mensagem de texto na página 1. Legal? E fiz um git push origin componentes. Legal? O que aconteceu? Aí eu vim aqui, vim para o GitHub, criei uma pull request, né? Legal? E o que acontece? Perceba que aquele botãozinho verde para mergear o nosso código com o código base da branch main não está mais disponível, né? E por quê? O próprio GitHub ele nos fornece algumas informações, como por exemplo quais conflitos existem, né? Ou seja, a sua branch existe alguns conflitos que precisam ser resolvidos, né? Inclusive ele aponta aqui quais conflitos são. Se eu clicar nesse botão Resolve Conflicts, olha só, ele mostra o que houve de diferente no nosso código, né? Então, se a gente vê aqui, o que a gente fez? A gente tinha um código onde não tinha essas duas linhas aqui, né? Se a gente olhar aqui, a gente simplesmente tinha só uma estrutura de HTML e um H1, página 1. O que a gente fez? A gente adicionou esse trecho, estou aprendendo bastante. Legal? Perceba que o próprio Git ele já te mostra o que é a sua alteração, legal? E o que é a alteração que já existe naquela branch base, né? Então, significa que isso já existia, no seu código não existe, ou seja, não é possível você sobrescrever esse conteúdo sem antes resolver esse conflito, né? O que a gente sabe aqui, verificando essas alterações? Que a gente precisa adicionar o nosso spam ao contexto que já existe também, né? Então a gente precisa atualizar essas informações. A maneira mais segura de se fazer isso é através da ferramenta de desenvolvimento aqui do VS Code, por exemplo, tá? O que a gente pode fazer aqui, gente? Então, se eu vir aqui, por exemplo, dar um git pull
origin main. Olha só, ele já trouxe para mim as alterações que precisam ser feitas, né, os conflitos que precisam ser feitos. Legal? Se você observar aqui no canto esquerdo superior, existe um símbolozinho de exclamação, né? Esse símbolo de exclamação significa que existem conflitos para ser revisados, né? Então, na nossa página 1.html existe um conflito que é referente a esse escopo, né? Eu não tenho isso no meu projeto, então preciso nessa branch adicionar esse trecho de código, né? Perceba que quando a gente utiliza o VS Code, ele já dá algumas opções aqui para a gente, né? Por exemplo, accept current change, accept incoming change, accept both changes e compare changes, tá? Então, se a gente clicar, por exemplo, aqui, accept current change, o que ele fez? Ele simplesmente ignorou todas as alterações que a gente baixou da branch master, né, da branch main, que é a principal. E isso está errado, porque se a gente fizer isso e salvar, todo o código que já estava salvo na branch principal, que seria essa, todo esse código seria descartável, né? Imagine que a gente tem um site e esse site contém informações essenciais para o usuário, né? E aí, de uma hora para outra, a gente vai e, ao resolver um conflito, seleciona essa opção, Current Change. A gente simplesmente leva em consideração tudo que a gente fez e considera isso como principal, mas descarta tudo que já tinha sido feito anteriormente por outro desenvolvedor. Então, isso é um ponto de atenção. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas ações, com esses botões e prestar muita atenção no que está sendo resolvido para não ter problema lá na frente, legal? Então, se a gente observar aqui que a gente tem um spam e a gente tem outro spam, que é algo que já existia, esse trecho que a gente fez está isolado na camada verde, legal? O que já existia está isolado nessa camada azul. A gente tem duas opções, né? Ou a gente simplesmente pode clicar nesse botão Accept Both Changes, ou seja, aceitar as duas alterações. Olha só que legal. Ele vai considerar tudo que a gente tem, inclusive adiciona o trecho que a gente criou nessa branch components, legal? Então, você tem essa opção, como também a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente simplesmente tira esses cabeçalhos, né, essas marcações, e resolve dessa maneira. Legal? Bom, beleza. Então, vou clicar aqui, Accept Both Changes. Ele vai considerar que eu resolvi o conflito. Legal? Agora eu preciso salvar isso e mandar novamente para o pull request, para ela ser revisada e para o GitHub reconsiderar o que foi corrigido nesse conflito. Legal? Então, o que a gente faz? Git add. Vou colocar um ponto, que eu quero adicionar tudo de uma vez. Git commit resolvendo conflitos da página 1.html. Legal? Vou dar um git push, origin componentes. Agora, quando a gente voltar para a nossa pull request, olha que legal. Ele está checando os arquivos novamente e perceba que agora a gente consegue mergear essa versão do projeto para main. Legal? Então, se a gente olhar aqui nos file change, perdão, nos commits, a gente pode clicar aqui, ó, e ver resolvendo conflitos. Foi o último commit que a gente fez. Se a gente clicar aqui, a gente verifica que realmente foi resolvido. A gente adicionou, tá vendo, para essa branch, né? O que está marcando em verdinho foi algo adicionado dentro do arquivo que já existia nessa branch, que é o página 1.html. Legal? Então, agora a gente vem aqui, componentes, legal? E clica aqui nesse botão verdinho, merge. Só aguardar. Pull request successfully merged and closed. Então, significa que a gente fez o quê? A gente mergeou o nosso conteúdo todo para a branch principal, que é a main. E agora, se a gente verificar aqui, página 1.html, olha só que legal. Estou aprendendo bastante e é aquele todo o escopo de código que a gente já tinha visto antes, né? Então, agora que a gente já sabe o que é o git conflict,
como resolver possíveis conflitos. É interessante, é importante que a gente preste muita atenção nesse fluxo, porque se a gente adicionar ou apertar uma dessas opções de forma errada, sem prestar atenção do que está mudando, e a gente subir isso para o request e isso for mediado, a gente vai ter um pouco de dor de cabeça e é um pouco chato de recuperar essas informações, né? Mas não é impossível. Porém, é sempre importante a gente revisar as alterações que a gente recebe e aquilo que a gente precisa corrigir. Legal? Bom, para esse vídeo é isso e nos vemos no próximo. Até mais.